Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar hoje o nosso estudo no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e vamos considerar hoje a última parte do capítulo 25, mas como é uma porção grande, como de costume, nós vamos dividi-la novamente em 2 estudos. Então hoje eu quero que você leia comigo e nós vamos analisar os versículos 31 ao versículo 40. A passagem toda é do 31 ao 46. Vamos ler então a bendita palavra de Deus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Jesus deixa, a partir desse momento no capítulo 25, a linguagem figurada das parábolas, embora as parábolas tenham, óbvio, um sentido espiritual muito real e presente, tem uma aplicação muito própria para a nossa vida cristã, para nós. Aqui Jesus passa a descrever o momento do grande julgamento. No capítulo 24 nós vimos que Jesus descreveu em parte o que vai acontecer nos últimos tempos, vimos a questão da grande tribulação, vimos alguns eventos que acontecerão naquela época, e o final dos tempos, a própria destruição do mundo, como a Bíblia diz. Mas aqui Jesus está descrevendo aquele momento do juízo final. Esse momento é descrito como acontecendo, né? A sua descrição de acontecimento verdadeiro está lá na segunda metade do capítulo 20 de Apocalipse. Aqui Jesus fala novamente do fato de que todos irão prestar contas, e justamente no juízo final haverá uma diferenciação, uma separação entre aqueles que são justos e aqueles que são injustos, entre aqueles que são fiéis e os infiéis. Jesus ainda usa uma espécie de imagem figurada aqui, assemelhando ao momento em que o pastor faz a separação dos cabritos e das ovelhas. Isso se dá porque naquele tempo a sociedade de Israel era uma sociedade agrária, em que o cultivo era comum, né? E também os animais, cuidar de animais era também algo comum. Naquele tempo, óbvio, as ovelhas eram mais valorizadas que os cabritos. É por isso que há essa distinção. No momento certo, que era o momento em que o animal era tosquiado, ou seja, no momento em que a sua lã era retirada, não é? As ovelhas eram separadas porque a lã das ovelhas era de qualidade superior, porque ela valia mais.
Então as ovelhas eram mais valorizadas que os cabritos. As ovelhas eram colocadas de um lado, os cabritos de outro, porque os cabritos não tinham uma lã tão valiosa. Mas as ovelhas não, elas eram altamente valorizadas, a sua lã era de melhor qualidade, mais branquinha, e ela valia muito mais. Então Jesus usa isso como ilustração para esse momento de separação. Vejamos então o que nos diz o texto. Quando vier o Filho do Homem, Jesus, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. Esse é um fato que nós precisamos nos atentar plenamente. Jesus veio uma primeira vez, humilde, numa manjedoura. Nós estamos agora já nos aproximando do final do ano em que nós celebramos mais uma vez o Natal. E eu fico me lembrando daquelas imagens de Jesus com um bebezinho no presépio. Mas a segunda vez que o Senhor Jesus voltar, o texto diz, ele voltará em grande poder e glória. Todos os seus anjos voltarão com ele. E ele se assentará no trono, ele será o rei. Apocalipse capítulo 19 diz que Jesus voltará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O verso 32 aqui diz que todas as nações serão reunidas em sua presença. O Senhor Jesus voltará como Rei e também como juiz. Ele vai fazer a separação de uns dos outros. O texto diz, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Verso 33 continua dizendo o seguinte: porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus tem uma promessa para todos nós que o servimos. Há uma promessa de vida eterna, de vida com Deus, de um lar no céu celestial para todos aqueles que servem a Deus, que creem em Jesus. Nós todos ouviremos de Jesus essa mesma fala: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Nós temos visto aqui que Jesus fala o tempo todo do reino. Não é? Nós vimos lá no verso 14, pois será como, o reino será como, e aqui Jesus está justamente se referindo ao momento em que o reino for concretizado, em que ele for consumado. Nós hoje vivemos uma realidade do reino de Deus que nós chamamos de já, mas não ainda. Ou seja, há um aspecto do reino que já se concretizou. Jesus reina no coração daqueles que o servem. Jesus reina sobre a igreja, mas esse reino de Jesus ainda não está completo. Ele não está ainda de todo concretizado, consumado. Naquele dia em que Jesus voltar, aí sim o reino será consumado. É nesse momento então que aqueles que são fiéis ouvirão de Jesus essa fala: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso é algo muito reconfortante. Essa é uma promessa preciosa para nós os cristãos, de saber que Jesus já tem preparado algo que por Deus mesmo foi preparado desde antes da fundação do mundo, desde antes de Deus criar o mundo, ele já tinha um lugar preparado para nós. É o que o verso 34 diz. E aí, a partir do verso 35, nós temos algo interessante que aqueles ouvirão de Jesus. Verso 35 então diz: porque tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, era forasteiro, me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos assim? Com fome te demos de comer, com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermos ou preso, e fomos te visitar?
Jesus coloca aqui uma série de feitos, uma série de realizações que aparentemente foram feitas a ele, como se ele mesmo tivesse passado por essas situações de estar nu, de estar com fome, com sede. É certo que em algum momento Jesus teve sede, teve fome, mas aqui ele descreve situações da vida que ocorrem a muitas pessoas, mas especialmente a pessoas menos favorecidas. Eu não quero com isso dizer que o evangelho do Senhor Jesus é um evangelho somente dos pobres, que a conotação social é a única do reino de Deus. Não é isso que eu estou a dizer, e certamente não é isso que a Bíblia ensina. Mas a Bíblia ensina, sim, que o cuidado com as pessoas menos favorecidas é algo que Deus deseja. Que o cuidado com as pessoas menos favorecidas, com aqueles que têm necessidade, é algo que agrada a Deus. Sem dúvida, o maior cuidado que nós devemos ter com essas pessoas é o mesmo cuidado que Jesus teve com todas as pessoas, a preocupação com a vida espiritual. A nossa principal e primeira mensagem é a mensagem do Evangelho. Não é a de levar pão, não é a de levar uma roupa ou de uma preocupação social. A nossa primeira preocupação deve ser a primeira preocupação de Jesus, a preocupação espiritual. As pessoas precisam muito mais do que uma roupa, um alimento. As pessoas precisam da mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, de que Jesus veio perdoar os pecados. Essa é a missão da igreja. Mas é claro que no afã de cumprir essa missão, nós podemos também aliviar o sofrimento, podemos também estender a mão, podemos também fornecer algo que alivie, que atenue o sofrimento de algumas pessoas, uma assistência. Então isso é um bom instrumento que nós podemos usar para levar também a mensagem de Jesus. E é nesse sentido que Jesus diz o seguinte, verso 40, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, sempre que nós auxiliamos, em especial aqueles da fé, como nos diz o livro de Atos, ajudando-os da fé, aqueles que são necessitados entre nós, os servos de Deus, porque essa é uma realidade presente. Nesse momento nós estamos auxiliando o próprio Jesus. É como se estivéssemos, na verdade, estamos servindo a Deus, mas é como se estivéssemos fazendo isso ao próprio Jesus. É nesse sentido que Jesus diz. E o texto deixa claro que essas pessoas receberão uma recompensa. E isso me faz perguntar e lembrar para mim e para você, o que você tem feito? A quem você tem servido? A quem você tem ajudado? Melhor ainda, qual é a sua motivação ao fazer isso? Porque nós não podemos ajudar as pessoas simplesmente para chamar a atenção dos outros. Lembre-se, os fariseus faziam isso no tempo de Jesus e Jesus os reprovou. Nós não podemos pensar que vamos ter algum tipo de ganho, ou seja, nós não podemos fazer o bem às pessoas pensando que teremos algo em retorno, porque Deus conhece o coração e Deus conhece a motivação. Então, duas perguntas para a gente pensar profundamente nesse momento. A primeira, estamos fazendo coisas boas pelos outros? A segunda, também importante, qual é o nosso motivo? Qual é a nossa motivação ao fazer isso? Se estamos fazendo isso para Deus, sem pensar no retorno, sem pensar em receber algo em troca, certamente receberemos do Senhor a comenda, o elogio. Certamente ouviremos do Senhor, vinde benditos de meu Pai. Nós vamos continuar no nosso próximo encontro com a última parte do capítulo 25, o último trecho, considerando ainda a parte final desse trecho que estamos estudando aqui. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.